Olá, Radiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres com Maria do Sol. Leitura do texto, capítulo 12, o currículo do Espírito Santo, versículo 8, a atração do amor pelo amor. Inspira profundamente e sintoniza. 184 dias juntos. É muita coisa, é lindo. Você realmente acredita que pode matar o Filho de Deus? O Pai escondeu seu Filho com segurança dentro de si mesmo e o manteve muito distante dos seus pensamentos destrutivos. Mas você não conhece nem o Pai nem o Filho por causa deles. Ataca o mundo real todo dia, toda hora, todo minuto e, apesar disso, está surpreso por não poder vê-lo. Se busca o amor com o fim de atacá-lo, jamais o achará. Pois se o amor é compartilhar, como pode achar que a não ser através dele mesmo? Oferece-o e ele virá a ti, porque ele é atraído para si mesmo. Mas se oferece o ataque, o amor permanece escondido, pois ele só pode viver em paz. O Filho de Deus está tão seguro quanto seu pai, pois o filho conhece a proteção do seu pai e não pode ter medo. O amor do seu pai o mantém em perfeita paz. E não necessitando de nada, ele não pede nada. Mas ele que é o teu ser está longe de você, pois escolheu atacá-lo e ele desapareceu da tua vista em seu pai. Ele não mudou, mas você sim, pois uma mente dividida e todas as suas obras não foram criadas pelo Pai e não poderiam viver o seu conhecimento. Hoje eu vou ler pouquinho, porque sábado e domingo sempre eu leio menos, né? Eu prefiro, porque senão fica mais cansativo. Pelo menos 2 dias que a gente tenha coisas mais leves, assim, menos tempo. Mas é muito interessante isso, porque cada um tem um gatilho, né? Um gatilho que faz com que o amor suma dali, o ataque venha. O meu gatilho, eu já percebi que é a falta de gratidão. Pelo menos aqui em casa, assim, eu vejo que eu sou muito de doar, de amar, de cuidar. Mas quando eu não vejo gratidão, retribuição, eu costumo reagir fazendo esse ataque, né? Tipo assim, é como se eu tirasse o amor, né, ali daquele lugar. E principalmente na maternidade, que tem um caráter exaustivo, né, com adolescentes, então é um negócio bem delicado, né? Toda mãe de adolescente sabe disso. Porque as crianças têm aquela coisa, de uma certa forma, que volta uma amorosidade grande. Já com o adolescente aquilo fica escasso. Fora todas as coisas que você tem que lidar, né, e tudo. E aí eu percebo isso nitidamente. Então, assim, é muito bom a gente entender, por isso a terapia é um processo muito inteligente, por isso é muito importante a gente cuidar da inteligência emocional junto com o espiritual, para não ficar só no vai lá, faz uma coisa errada ou faz alguma coisa que não está em alinhamento, daqui a pouco sofre, chora. Para que você entenda qual que é seu gatilho. O que aquele gatilho, se foi ativado naquele dia, te ensinou. Você ativou a culpa em seguida? Você ativou a dor? Quer dizer, qual que é o caminho que o seu cérebro faz, que a sua mente faz, conectada ao quê? Para que você possa interromper esse ciclo. E aí o que vai passar a acontecer é que cada vez com menos frequência isso vai acontecer. Em alguns momentos ainda vai vir, ainda pode vir, pode ser até que um momento que não venha mais e você fale, nossa, eu tô livre daquele caminho que a minha mente fazia, associando uma série de gatilhos ali, e que eu quebro, rompo, às vezes uma linhagem de familiar, por exemplo, toda família tem uma coisa assim, minha família é muito nervosa, minha família é muito carismática, minha família é muito amorosa, tem um padrão coletivo, porque a gente aprende por padrões. E a hora que você interrompe o seu padrão, por quê? Porque a partir daquele momento você decide que aquilo não precisa mais acontecer na sua família, você tem a possibilidade de ressignificar, ou seja, você faz o que o milagre faz, né? Que é cura o passado e modifica o futuro no agora. Fim da leitura de hoje. Olá, Radiante! Leitura comentada da lição 184 do livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres com Maria do Sol. Inspira profundamente, se abre para o significado mais profundo por trás das palavras.
e afirma: o nome de Deus é a minha herança. Você vive através de símbolos, inventou nomes para tudo que vê. Cada coisa torna-se uma entidade separada, identificada pelo seu próprio nome. Desse modo, você esculpe, separando-a da unidade. Desse modo, lhe confere seus atributos especiais e a isola das outras coisas, enfatizando o espaço que a cerca. Coloca esse espaço entre todas as coisas às quais dá um nome diferente, todos os acontecimentos em termos de lugar e tempo, e todos os corpos são saudados com um nome. Esse espaço que vê isolando todas as coisas umas das outras é o meio pelo qual é alcançada a percepção do mundo. Você vê algo onde não há nada e da mesma forma não vê nada onde há unidade. Aqui está falando das nossas separatividades, né? Um espaço entre todas as coisas e você. Assim pensa que deu a vida na separação. Através dessa divisão, pensa que está estabelecido como uma unidade que funciona como uma vontade independente. Estabelecido como uma unidade, nós, né, individualmente. Que nomes são esses, através dos quais o mundo se torna uma série de eventos distintos, de coisas desunidas, de corpos mantidos à parte, que contém pedaços da mente como se fossem consciências separadas? Você lhe deu esses nomes, estabelecendo a percepção como desejava que fosse. As coisas sem nome foram dadas nomes, e assim também lhes foi dada realidade. Pois aquilo que recebe um nome, recebe também um significado, e será visto então como um significativo, uma causa de um efeito verdadeiro, como uma consequência inerente a si mesmo. É assim que a realidade é feita, através de uma visão parcial, estabelecida propositadamente contra a verdade que foi dada. Seu inimigo é a integridade. Olha só, tá falando que a gente tem cada um, olha só, se a gente imaginar cada um com uma realidade que a gente associou um monte de símbolo, é como se todo mundo se chocasse o tempo inteiro, porque não há unidade. Olha só que profunda essa visão. É como se fôssemos várias peças de um quebra-cabeça que escolhêssemos não ter forma de encaixe. Meio que isso que eu vi aqui na minha mente. Posso estar viajando? Posso. Posso estar vendo uma coisa correta? Posso também. Então, vamos lá. Ela concebe pequenas coisas e as contempla, falando da mente, né? E a ausência, não, falou que seu inimigo é a integridade. Ela concebe pequenas coisas e as contempla. E a ausência do espaço, o sentido de unidade ou visão que vê de modo diferente, tornam-se as ameaças que ela tem que vencer, com as quais não pode deixar de ter conflitos e de negar. Mas essa outra visão ainda constitui uma direção natural para a mente canalizar a própria percepção. Olha só. É difícil ensinar a mente milhares e milhares de nomes estranhos, mas acredita que é isso que o aprendizado significa, que é a meta essencial pela qual se realiza a comunicação e os conceitos podem ser compartilhados de modo significativo. Quer dizer, a gente tem o entendimento de que se a gente setorizar tudo, entender tudo e dar nome a tudo, a gente vai conseguir ter clareza, organizar. Essa é a soma da herança que o mundo lega, e todos aqueles que aprendem a pensar que isso é assim aceitam sinais e símbolos que declaram que o mundo é real. E é isso que representa. Não deixa nenhuma dúvida de que o que tem nome está presente. Pode ser visto tal como foi antecipado. Aquilo que nega que isso é verdadeiro é apenas ilusão, pois essa é a realidade suprema. Questioná-lo é loucura, aceitar a sua presença é prova de sanidade. Assim é o ensinamento do mundo. É uma fase de aprendizado pela qual todo aquele que vem tem que passar. Mas quanto mais rápido percebe em que ele se baseia, quão questionáveis são suas premissas, quão duvidosos os seus resultados, mais rápido questiona os seus efeitos. O aprendizado para o que o mundo ensinaria, por lhe faltar significado. O aprendizado que para com que o mundo ensinaria, por lhe faltar significado. Acho que está errado aqui. Bom, falando que o ensinamento do mundo é desse jeito, é uma fase que a gente passa, a gente entende os símbolos e tal e separa tudo, mas posto em seu devido lugar serve apenas como ponto de partida, para o qual pode-se iniciar um outro tipo de aprendizado, ganhar uma nova percepção, e todos os nomes arbitrários que o mundo oferece podem ser retirados à medida que são questionados.
Não pense que você fez o mundo. As ilusões, sim. Ou seja, o mundo está aí, né? As nossas percepções são ilusões. Mas aquilo que é verdadeiro na Terra, assim como o céu, está além dos nomes que você dá. Quando chamam um irmão, é ao seu corpo que você apela. A sua verdadeira identidade está escondida para ti, para aquilo que acredita que ele realmente é. Totalmente. A gente, quando chama alguém, a gente cria um monte de identidades que a gente associa àquela pessoa pela sua aparência, pela experiência que tivemos com aquela pessoa, pelas experiências anteriores com pessoas com aquele tipo de vida, tipo de corpo, tipo de cultura e por aí vai. O corpo é do teu irmão, o corpo do teu irmão responde ao que usa para chamá-lo, pois a sua mente consente em aceitar para si mesmo o nome que você lhe dá. E assim sua unidade é duplamente negada, pois o percebe separado de você e ele aceita esse nome separado para si mesmo. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou vendo meu irmão, minha irmã, de uma forma diferente do que a identidade original e intacta dele é ou dela é, aquela pessoa também se vê de uma forma errada. Também se baseia naquilo que você traz. Seria de fato estranho se te fosse pedido para ir além de todos os símbolos no mundo, esquecendo-os para sempre. E que ainda que te fosse pedido que aceitasse a função de ensinar. Você precisa usar os símbolos desse mundo por algum tempo, mas não se deixe também ser negado por eles. Não representam nada em absoluto. E na tua prática, é esse o pensamento que te liberará. Tornam-se apenas meios pelos quais pode se comunicar de modo que o mundo possa compreender, mas reconhece que não são a unidade na qual a verdadeira comunicação pode ser achada. Tá falando aqui de uma coisa que eu nunca tinha ouvido, tá? Eu acho que eu nem tinha conseguido ir até essa lição 182 das primeiras vezes que eu estudei o livro. Ou eu não lembrava disso, também pode ser isso. Que tá falando de como, e ali na anterior, na lição do texto, fala da atração do amor verdadeiro, né? Quer dizer, como a gente tá sintonizado uns com os outros de forma completamente equivocada. Assim, precisa de intervalo a cada dia, em que o aprendizado do mundo se torna uma fase transitória, uma prisão da qual sai para a luz do sol e esquece a escuridão. Aqui você, assim como nós precisamos, né? A gente precisa. Aqui você compreende o verbo, o nome que Deus te deu, a única identidade que todas as coisas compartilham, o único reconhecimento de que do que é verdadeiro. Então dá um passo para trás, para a escuridão, não porque pensa que ela seja real, mas apenas para proclamar sua irrealidade em termos que ainda têm significado para o mundo que a escuridão governa. Então, quer dizer, quando a gente age assim com o irmão, a gente está dando um passo para a escuridão. Usa todos os pequenos nomes e símbolos que delineiam o mundo da escuridão, mas não aceite como tua realidade. O Espírito Santo usa todos eles, mas eles não se esqueceu que a criação tem um único nome, um significado e uma única fonte, que unifica todas as coisas em si mesma. Usa todos os nomes que o mundo lhe dá apenas por conveniência, mas não se esqueça de que eles compartilham o nome de Deus junto contigo. Deus não tem nome, no entanto, o seu nome torna-se lição final em todas as coisas, são uma só. E nessa lição todo o aprendizado termina, todos os nomes são unificados, todo o espaço preenchido como reflexo da verdade, toda a brecha fechada e a separação curada. O nome de Deus é a herança que ele deu àqueles que escolheram que o ensinamento do mundo tomasse o lugar do céu. Na nossa prática, o nosso propósito é o de deixar que as nossas mentes aceitem o que Deus lhes concedeu como resposta. Na nossa prática, o nosso propósito é o de deixar que as nossas mentes aceitem o que Deus lhes deu como proposta, a lamentável herança que fez, como uma homenagem apropriada ao filho que ele ama. Ninguém que busque o significado do nome de Deus pode falhar. A experiência tem que vir para suplementar o verbo. Mas primeiro é preciso que aceite o nome para toda a realidade e reconheça que muitos nomes que deu a estes aspectos distorceram o que vê, mas de nenhum modo interferiram com a verdade. Trazemos um único nome à nossa prática. Usamos um único nome para unificar a nossa vista. Quer dizer, a gente põe todo mundo dentro de uma unidade frequencial, vibracional, que é o nome de Deus, é a minha herança. E na verdade, assim, se a gente for pensar em termos de som, né? Não é exatamente uma palavra, mas uma vibração em uníssono que representa todos nós.
Embora usemos um nome diferente para cada conscientização de um aspecto do Filho de Deus, compreendemos que ele só tem um nome, o nome que Deus lhes deu, e esse nome que usamos para praticar. E usando-o, desaparecem todas as tolas separações que nos mantinham cegos, e nos é dada a força para ver o que está além delas. Agora, a nossa vista é abençoada com bênçãos que podemos dar como recebemos. Aí é para a gente fazer a oração, tá? E essa oração eu vou só ler aqui e vou fazer a meditação. Pai, o nosso nome é teu. Eu gosto de botar nos dois, né? Mãe, o nosso nome é teu. Neles estamos unidos com todas as coisas vivas e contigo, que é o nosso único Criador, Criadora. Aquilo que fizemos, chamamos de nomes diferentes e não passam de uma sombra que tentamos lançar sobre a tua própria realidade. Estamos alegres e gratos porque estávamos errados. Nós te damos todos os nossos erros para que possam ser absolvidos de todos os efeitos que nossos erros precisam ter. E aceitamos a verdade que nos dá no lugar de cada um deles. O teu nome é nossa salvação e libertação daquilo que fizemos. O teu nome nos une na unidade, da unicidade que é a nossa herança e a nossa paz. Amém. Fim da leitura da lição. E agora nós vamos para a meditação guiada.